Tudo pronto para o nosso culto, para esta manhã de adoração, para esta manhã de proclamação da palavra de Deus, para esta manhã de engrandecimento do nosso Deus e Senhor. Nos juntamos aqui para adorar a Deus, para cultuar o Senhor em espírito, em verdade. Porque é só assim que a gente consegue cultuar a Deus, viu? Em espírito e em verdade. Senão nosso culto não é culto. Se nós não estivermos em espírito e a verdade não acompanhar o nosso espírito, não há culto. Recebe-nos, Senhor, apesar das nossas falhas. E hoje, Senhor, nós vamos aqui pela Tua graça, viu? Aprender tantas coisas, entender tantas coisas da Bíblia. Que bom! Que bom! Eu fico feliz, Senhor, por esta oportunidade de cultuar o Senhor e ainda por essa oportunidade de, como igreja, crescermos no conhecimento, no entendimento, na verdade, na graça. Eu tenho que te agradecer. Te agradeço por mim e pelos meus irmãos e irmãs, porque o Senhor nos proporciona esta oportunidade. Recebe-nos como adoradores e fala conosco. Livra-nos, Senhor, da mentira, de toda forma. E olha que a mentira se apresenta de muitas formas. Livra-nos de todas elas. Dá-nos, Senhor, o discernimento. Discernimento é saber aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é verdade, aquilo que é engano, aquilo que provém do Espírito do Senhor e aquilo que provém do maligno. Dá-nos o discernimento. E eu oro te glorificando e te adorando no santíssimo nome daquele a quem aguardamos até com uma certa ansiedade que ele venha nos buscar, nos arrebatar. Cristo Jesus. Amém. Queridos e queridas em Cristo Jesus, sexta-feira, ceia. Vamos cear sexta-feira? Vem com a gente aqui tomar a ceia. Sexta-feira. Não esqueça de nos ajudar, irmãos. Se puder, do jeito que você puder, nos ajude. A situação está difícil. Tem uns irmãos que nos ajudam constantemente, mas eu sei que tem pessoas que não conseguem, não podem. Então, se você está ouvindo e pode, nos ajude. Eu quero ajudar, mas eu não sei como. Manda um zap para mim, eu respondo. Mas por que você não deixa o Pix? Isso aqui não é comércio, né? Deixar o Pix aí dá a impressão de que a mim passa essa impressão
de que a gente está comercializando aqui. Não é nada disso. Isso aqui eu digo sempre que é um grande caldeirão. Caldeirão. Eu vou pondo aqui dentro desse caldeirão. Todo dia eu vou colocando. E quem quiser, pode tirar, não tem problema nenhum. Tira, é para tirar mesmo. Para que eu possa colocar mais. Agora, se você tira, né, nos ajude a continuar colocando. Você está entendendo o que eu estou falando? Se só a gente tira, aí o caldeirão fica vazio. Né? Outra coisa que eu quero dizer, porque eu estou gravando esse vídeo, você pode falar, mas eu já sei. Só que, vez por outra, né? A gente tem assim trabalhado para aumentar o número de pessoas que visualizam este culto. Né? Então, vez por outra, tem pessoas novas vendo. Se você está vendo este culto pelo YouTube, né, não esqueça de dar o seu like lá. Eu não estou angariando seguidores, não é nada disso. É que quanto mais likes, mais o YouTube coloca o vídeo em exposição, para que mais pessoas possam tomar conhecimento da pura, santa e cristalina palavra de Deus. É só por causa disso que eu estou pedindo seu like, viu? O meu canal do YouTube nem é monetizado, né? Quer dizer, eu não ganho dinheiro, não faço isso para ganhar dinheiro. Tá bom? Você está entendendo? Se você tiver alguma dúvida quanto a isso que eu estou falando aqui, pode me questionar, me questione. Eu tenho certeza que você vai receber uma resposta satisfatória. Ok? Muito bom. Já falei tudo que eu tinha que falar. Agora, nós vamos trabalhar um pouquinho hoje. Eu engasguei um pouco antes de começar o programa, tomando café. Então, se eu der uma tossida aqui ou ficar limpando a garganta, é porque eu estou me segurando aqui para não tossir, tá? Hoje nós vamos falar sobre... Olha, eu vou pedir isso para você. Irmão, irmã, não deixe de prestar atenção hoje. Você vai entender tantas coisas, né? Eu sei que todo mundo tem dúvida. Quem é que nunca duvidou se é salvo ou não? Quem é aí? Será que eu sou salvo? Será que quando eu morrer eu vou para a glória? Será que se o arrebatamento for hoje eu serei arrebatado? Quem é que nunca duvidou? Será que Deus me vê? Será que o nosso Senhor ouve o que eu falo? Quem é que nunca duvidou? Quem é que não ora? Se Deus quiser fazer, tudo bem. Nem sei se Ele está me ouvindo. Todo mundo, nós somos falhos. E hoje você vai entender, meu irmão, minha irmã, tanta coisa aqui. Eu vou até o final, nem que passar uns 2, 3 minutos, 5, vai. Eu vou até o final, porque você precisa ouvir isso. Então vamos lá. O papo aqui hoje é sobre Trindade. Mas nós vamos um pouco além para você entender muitas coisas, tá? Muita gente diz, muitas denominações chamadas que se autodenominam cristãs, né, não acreditam na Trindade, porque dizem que a Trindade não é uma doutrina que é sustentada à luz da Bíblia. Muita gente diz isso. Cheio
cheio de denominação aí que se fala cristão, fora as heresias, as seitas, né? Então, quero dizer para você, para começar o assunto, em primeiro lugar, qual que é a nossa do verdadeiro cristão? Qual é a nossa definição de doutrina, né? Porque eles dizem, muita gente diz que a doutrina da Trindade não se sustenta à luz da Bíblia. Então, qual que é a definição de doutrina? A definição de doutrina para o cristão é, primeiro, crença em um só Deus, que é eternamente subsistente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Essas três pessoas constituem um só Deus. E as três pessoas são iguais em poder e em glória. Como é que a doutrina bíblica não sustenta a Trindade? Depende de qual a sua doutrina bíblica, né? Esta é a única doutrina bíblica. E ela se sustenta, e sustenta plenamente a Trindade, né? Agora vai começar um papo aqui que você vai... Está sentado? Senta, porque a coisa vai pegar hoje aqui. Explicações lindas, maravilhosas da Bíblia Sagrada. Muita gente afirma que a doutrina da Trindade vai além da compreensão humana, não é? Eu quero dizer para vocês que isso não é verdade. Quem afirma isso está se contradizendo totalmente. Se esse argumento de que a Trindade, a compreensão da Trindade vai além da capacidade humana, é mesmo que a gente negar a existência de Deus. Por quê? Porque o próprio Deus, ele vai além da compreensão humana. Deus é incomensurável. Você já ouviu essa palavra? Já. Você sabe o que quer dizer? Mais ou menos. Então, entra aí no Priberan e coloca lá. Incomensurável. Deus é isso. Isso quer dizer que Deus, ele vai além. Ele excede, ele extrapola a nossa compreensão. E, no entanto, a gente crê em Deus. A gente crê na existência de Deus. Se você abrir Romanos, capítulo 11, versículos 33 e 34, você vai ler. Se você... Não, eu quero ver o Velho Testamento. Tá bom, vai lá em Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Então, Deus é muito além. A gente nem faz ideia da grandeza. Por causa disso que ele é incomensurável. A gente não pode medir, porque a gente não faz ideia da grandeza de Deus. Agora, a Bíblia diz para a gente, e nós acreditamos, claro, que Deus, presta atenção, Deus é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que eu vou entender isso? Se só existe um Deus. Se são três pessoas
e as três pessoas formam um único Deus que existe. Como é que eu vou entender que Deus é Pai do Cristo Jesus? A Bíblia responde. Claro, a Bíblia responde tudo. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus, olha só, Mateus, capítulo 11, versículo 27. Perdão. O texto aqui de Mateus 11, 27 quer dizer que Deus é Pai. Atenção! É Pai num sentido muito maior, muito mais profundo, num sentido que vai além do que o homem pode conhecer. Como é que a gente conhece um pai? Como é que é? O pai, seu pai, meu falecido pai. Como é que é o pai? O pai é um homem que se casou com uma mulher e aí começaram a constituir uma família e dessa família nasceu um rapaz, uma moça, um rapaz, uma moça. E aí existiu a família. O homem desta família é o pai. A mulher é a mãe. É isso que a gente conhece de pai. Agora, para a gente entender esta relação de Deus com Jesus, que Deus, o Eterno, é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente precisa de uma graça especialíssima de Deus. Olha só, mas está na Bíblia isso que eu estou falando. E você já leu, mas você nunca botou reparo. Hoje você vai ver. Eu quero que você entenda essa relação especial que Jesus tem com o Pai. Daquela que Jesus teve com os seus discípulos. Eu quero relacionar essas coisas. Jesus e o Pai, e Jesus e os seus discípulos. Para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João 17:11. Isso aqui, meu irmão, minha irmã, presta atenção, eu não estou aqui me vangloriando, não. Eu estou esclarecendo. Isso aqui você não vai ouvir em igreja nenhuma. Quem sabe você possa ouvir numa faculdade teológica. Quem sabe? Abriu aí João 17:11. Olha o que está escrito. Presta atenção. Vós, Jesus está falando com os discípulos. Vós orareis assim. Está ensinando como é que ora. Está dando um modelo de oração. Pai nosso que estais no céu. Né? E vai dando o modelo. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me destes. Não é? No final lá. A gente observa que Jesus ensinou os discípulos a orar, mas eu não sei se você observou na Bíblia. Jesus, presta atenção, se você... não, mas não é possível. Então verifica. Jesus nunca orou em companhia dos discípulos. Ele ensina os discípulos a orarem. Olha, vocês oram assim e tal. Mas ele nunca orou junto. Olha, povo, os discípulos, venham cá, apóstolos, venham cá. Vamos orar. Não tem isso na Bíblia. Você já tinha observado isso?
Eu sei que não. A maioria não observou. Jesus nunca orou em companhia dos discípulos. Ele já ensinou, ele orou sozinho, ele orou. Os discípulos ali até perto dele, mas eles não oram juntos. Por quê? Agora é o porquê. Por que Jesus nunca orou com os discípulos? Porque não tinha jeito de orar com os discípulos. Ora, a relação dele, Jesus, para com os discípulos era completamente diferente. Jesus tinha consciência. Eu estou falando da Trindade, hein, irmãos? Jesus tinha consciência de ser filho, num sentido único, porque os outros homens, os próprios discípulos, nunca poderiam ser como Jesus. Por causa disso que ele não orou junto. Jesus não tinha pecado. Como é que Jesus ia orar para o Pai pedindo para o Pai perdoar os pecados dele? Ele não poderia fazer isso. Ele é o próprio Pai. Ele não tinha pecado. Por isso que Jesus nunca uniu-se aos discípulos em oração. Jesus nunca orou com os discípulos dizendo: Pai nosso, perdoa as nossas dívidas. Nunca. Senão vai achar na Bíblia. Pô, mas procura. Não acredita no que eu falo, não. Procura aí. Não, aquele sujeito lá vem com umas coisas. Então procura. Estudar a Bíblia é isso, entender. A gente está entendendo coisas aqui que crente de 50 anos de banco de igreja nem sabe. A gente ainda vê na Bíblia Jesus falando do céu. Jesus disse assim, lá em João 14:2, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Olha que interessante. O que tem de interessante nisso? Jesus falando em João 14:2, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Muito bem. Por que Jesus não falou na casa do nosso Pai? Por quê? Por que ele fala do meu? Ele está junto com outras pessoas que são filhas de Deus, são filhos de Deus também. Por que ele não fala na casa do nosso Pai? Ora, porque a relação de Jesus, a filiação divina, com Deus Pai, de Jesus não é a mesma filiação divina nossa com o Pai. Jesus é filho de uma maneira extremamente diferente de cada um de nós. Por causa disso que ele nunca orou, por causa disso que ele nunca fala nosso Pai, ele fala meu Pai. Então Jesus tinha, queridíssimo irmão, irmã, uma relação especialíssima entre ele, Jesus, e Deus. Em Lucas, eu sei que você já leu também, mas nesse contexto que eu estou apresentando aqui da Trindade, você não tinha. Agora você tem. Em Lucas, capítulo 1, versículo 32, o anjo aparece a Maria e diz o quê? Lucas 1:32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Não é? Em João 1:33, João afirma o seguinte, João 1:33, tenho testificado que este
é o Filho de Deus. Mateus 3, 16, 17 e Mateus 17, 5 é repetida a mesma expressão dita pelo Pai. Agora é o Pai falando. Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Pedro testifica em Mateus capítulo 16, versículos 16 e 17. Tu, falando com Jesus agora, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A relação é completamente diferente. A filiação de Jesus para com o Pai é completamente diferente da nossa filiação para com o Deus eterno. Então, quando Jesus afirma ser filho, eu estou falando de trindade aqui, oh meu Deus, o tempo. Quando Jesus afirma ser filho de Deus, então o que ele está dizendo? A resposta também está na Bíblia. João 5,18 é a resposta da afirmação de Jesus dizendo que ele é filho de Deus. João 5,18. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Igual a Deus. Jesus é Deus. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é o quê? É uma influência. O Espírito Santo é uma força ativa. O que é o Espírito Santo? Eu falei aqui, olha, nosso culto é em espírito e em verdade. Espírito Santo, querido irmão e querida irmã, é uma pessoa. Como é que eu digo que, não sei se está certo falar isso, alguém é uma pessoa? Como é que eu posso dizer uma pessoa? Porque ela tem uma personalidade. Cada pessoa tem uma personalidade. O Espírito Santo, a gente o conhece como Consolador. Consolador é uma tradução da palavra Paráclito, uma palavra grega, que você pode usá-la também como advogado, aquele que ajuda, não é? Por causa disso que ele é o Consolador, lá em João 16, 7 e 8. Então é uma tradução. O Espírito Santo, ele exerce funções que só podem ser atribuídas a Cristo, como se lê em João, como se lê em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Olha só. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um Paráclito, temos um advogado junto ao Pai, vírgula. Quem é o advogado junto ao Pai? Mas quem é o Paráclito?
Lembra que falei agora? Que o Paráclito é o Consolador. Agora aqui está dizendo para com o Pai, vírgula, Jesus Cristo, o justo. Está ou não a Bíblia dizendo para nós que o Espírito Santo e Jesus, ficam só. O próprio Espírito Santo está dizendo isso. Em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Além disso, queridíssimos irmãos e queridíssimas irmãs, o Espírito Santo é mencionado com relação a outras pessoas. E isto indica que ele também é uma pessoa. Atos, capítulo 3, versículo 2, e também capítulo 16, versículos 6 e 7. Irmãos, pelo amor de Deus, leiam as passagens que eu estou indicando. Pastor, eu li lá e não tem nada a ver com o que você falou. Opa, então eu escrevi errado, eu vou mudar. Entendeu? Leia para ver se é isso mesmo. Pastor, eu li exatamente, você falou lá, Mário, e é exatamente o que está aqui. Romanos, capítulo 8, versículos do 11 ao 26. Senão não adianta eu ficar levantando passagens, ninguém lê. Não estou dizendo, eu estou dizendo, se não lê, não tem cabimento. Porque não adianta eu vir aqui trazer coisa, se não tiver na Bíblia, não serve para nada. É conversa mole, para boi dormir. Entendeu? Em Mateus, capítulo 12, versículo 32. Atos, capítulo 5, versículos 13 e 4. Capítulo 7, versículo 51. Capítulo 13, versículo 12. Capítulo 16, versículos 6 e 7. Efésios capítulo 4, versículo 30, o Espírito Santo é apresentado como sendo blasfemado, resistido, entristecido. Esses sentimentos, quem pode sentir é só uma pessoa. Você não pode blasfemar um cachorro. Pode? Não. Você pode blasfemar um papagaio? Não. O papagaio, se ensinado, pode blasfemar. Mas você blasfemar contra um papagaio é impossível. Só contra uma pessoa. Resistir, entristecer, isso é prova bíblica de que o Espírito Santo é uma pessoa. Isso aqui eu vou pular. Você quer ver uma declaração bíblica? Eu vou até ler, acho que dá tempo. Eu vou convidar você aí para abrir a Bíblia. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos do 4 ao 6. Você quer Espírito Santo não tem a Trindade na Bíblia. Tem sim. Agora não, agora você foi longe demais. Agora não. Há anos eu já ouvi você falando também que a Bíblia não fala de Trindade. Não fala. Eu não estou falando que está escrito lá Trindade. Eu estou falando para você que 1 Coríntios, capítulo 12, versículos do 4 ao 6, é uma declaração da Trindade. Então, quando falarem para você, não
Não tem trindade na Bíblia. Você fala, opa, abre aí 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. Tem uma declaração aí, escrita por Paulo para os coríntios sobre a trindade. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Olha, o Espírito Santo, o Senhor, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Acabou. Aqui, Espírito Santo, o Senhor aqui é Jesus e Deus, a trindade aí. Como é que não tem nada na Bíblia que mostre que existe a trindade? 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 e 6. Anota aí, no comecinho da sua Bíblia. Eu faço isso. Minhas Bíblias é tudo rabiscada. Está lá, declaração contra espiritismo, para eu saber onde está. Eu não guardo tudo. Aliás, não guardo mais nada ultimamente, né? Agora, você coloca aí, declaração bíblica da Trindade. Escreve, porque o dia que surgir um papo, alguém falar, não, olha, a Bíblia a gente entende, mas não tem nada lá de Trindade na Bíblia. Não tem a palavra. Mas aqui, 1 Coríntios 12, do 4 ao 6, está falando. O Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, e é Deus que opera todos os dons, Espírito, Senhor e Deus, a Trindade, irmão. Caiu por terra, em nome de Jesus, né? Esse negócio de que na Bíblia não tem nada de Trindade, a gente precisa entender, mas não tem sim. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos do 4 ao 6. Qualquer um que lê Bíblia, que não tem outra interpretação de 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. O Espírito, o Senhor e Deus, essa é a Trindade. Não é Eli. Que maravilha, acabamos de descobrir na Bíblia uma declaração bíblica sobre a Trindade. Glórias a Deus. Deus é bom demais. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, querido, louvado, glorificado, exaltado é o Senhor. Quero te agradecer, Senhor, pela sua bondade, pela sua compaixão, pela sua santíssima misericórdia, pelo seu amor, em nos ajudar a entender, mostrar coisas da Bíblia para nós, coisas que a gente lê, né? Não bota reparo. Hoje o Senhor mostrou a relação paterna, Jesus e o Pai. O Senhor nos mostra que a Trindade na Bíblia. A gente já leu tantas vezes isso e provavelmente não tínhamos atentado. Nós te agradecemos por isso. Senhor, continua cuidando de nós. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais fiéis ao Senhor. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Esta é a minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.